Só queria me apresentar. Eu faço parte da Associação Cunha Bebe da Ilha Anchieta, é uma organização não governamental, ali que já citou, num projeto que a gente fez recentemente no Batumirim também. E essa ONG, eu vou contar um pouquinho da história dela. Tá? A grande questão que a gente vai trazer aqui é como que a gente trabalha. Então, vamos dizer aí, uma ciência aberta, mas no sentido lato do termo ciência aberta, uma ciência democrática, colaborativa, não só nas TIs que a gente tem hoje, mas com as ferramentas do dia a dia mesmo, e como é que a gente constrói isso com essa relação com as questões socioambientais. Eu, profissionalmente, sou uma professora, né? Então, vocês não liguem, eu sou uma professora dando aula para vocês, tá bom? Então, assim, vocês... Então, aqui só está um pouco fora, mas tudo bem. Então, a gente nasceu relacionados ao Parque Estadual da Ilha Anchieta, como apoio a esse parque mesmo, aqui no município de Ubatuba. E a ONG foi ampliando os seus horizontes, região de trabalho, etc., e não ficou trabalhando só nesta região do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Ampliou-se para o PESB, região. Hoje, a gente atua em vários fóruns, né? Politicamente, a gente tem uma ação... As pessoas do grupo têm uma ação grande por aí, né? Participação em Consema, Rede da Mata Atlântica, Conselho do Mosaico da Bocaina, outras entidades, outros grupos de entidades ambientalistas da região, tal. Então, a gente acaba tendo uma atuação grande em fóruns políticos e sociais da região também. Tá? Então, só para ser breve também, como a ONG já é uma senhora, já está quase com 20 anos, pegando sua maturidade total, liberdade, ela tem um monte de trabalhos. A gente acaba, nos trabalhos e projetos que a gente faz, com recursos Petrobras, FEIDROS, recursos que trabalham aqui na região, né? Então, são vários projetos, depois a gente pode se deleitar sobre eles em outro momento, mas que são interessantes nesse sentido, sempre pressupondo uma ação socioambiental na região. Então, aqui é só para pensar que, do mesmo jeito que a gente, como ONG, ou todos nós que estamos aqui, a gente é provisório, né? A gente parece moderno, mas a gente é provisório. Então, a gente está só de passagem nessa discussão toda, né? Então, a gente está falando de uma região importante que a gente atua aqui. Ubatuba é um foco de fóruns políticos e sociais muito grande, é o maior foco de discussão política e social dos 4 municípios do litoral. E, então, ele, com certeza, vai ter muito conhecimento também sendo gerado nessa região. E em todos os níveis, não é só acadêmico ou só da pesquisa, mas muito conhecimento e vivência local, né? Então, aqui, só para lembrar que todo conhecimento é científico, natural e é científico-social. Então, tudo que a gente estiver discutindo, a gente está sempre discutindo para nós como sociedade. Então, também não adianta fugir disso. E a perspectiva, eu acho, que da ciência aberta, da colaboração, da ciência democrática é essa. Outra questão é que a gente tem que pensar que tudo que é local é total, está aqui. O que é expressão daqui? O que é expressão que aconteceu na região do Batumirim, com os conflitos aflorados na nossa ação junto com a comunidade, já estava lá. E é total, porque acontece em todo o mundo, onde tem o embate das questões socioambientais. Então, a gente também é exemplo de toda uma totalidade. Uma outra questão importante, que todo conhecimento que a gente pressupõe que está dando para o outro, também é autoconhecimento. Então, na medida em que a gente atua nessa região, ou a gente colabora nessa ciência, a gente está colaborando também com o nosso processo de conhecimento. E que todo esse conhecimento visa constituir-se um senso comum. Então, tão importante como o nosso conhecimento, como é louvável todo o trabalho e o esforço, por exemplo, do observatório, na medida que entende que todo esse conhecimento local é tão importante quanto esse conhecimento científico ou acadêmico que a gente tem. Porque ele foi construído aqui, com muito trabalho, como disse o aluno
do Cândido, né? Que ele descobriu que o negócio não era fácil, tinha muito trabalho ali, né? A ideia era muito boa, mas tinha muito trabalho, né, para fazer. Aqui só lembrando também que qualquer realidade, para se tornar um conhecimento científico, passa por um conhecimento cotidiano, acadêmico, elaborado, volta para ser um conhecimento científico e volta dessa universalidade para esse cotidiano. Então, muita coisa que a gente tem hoje, como o trabalho da Rachel, que foi muito bonito, né, essa apresentação dela, dessa interação entre expressão, questão ambiental e colaboração, é fruto da nossa sociedade. Então, a gente vem se desenvolvendo e a gente vai descobrir coisas novas. Então, está aberto esse novo, está aberto também essa perspectiva, como você estava falando agora, que principalmente a gente que trabalha em regiões como essa, com grande dificuldade de acesso aos meios mais avançados de comunicação, etc., tem que pensar que a comunicação é aqui. Somos nós com os outros, é no dia a dia, e tem que voltar, não tem que desvalorizar isso, muito pelo contrário, né? A TI é mais uma ferramenta. O problema é como a gente encara essa ferramenta. Se a gente vai encarar essa ferramenta metodologicamente careta, né, convencional, hierárquica, então a gente não vai para frente com isso. Ou a gente tem uma visão, quer dizer, os métodos que a gente aplica a nós vão dizer quem somos, né? Então, se os nossos métodos de contato com o conhecimento são democráticos, visam um conhecimento comum e total, então, com certeza, isso vai se expressar nos métodos que a gente está usando para construir essas ferramentas. E não vai usar uma só ferramenta. Não só as ferramentas novas, mas vai usar o contato humano, o afeto, a expressão, a gente vai usar os recursos que a gente tem. Como ONG também, a gente participa, e acredita que é importante, trabalhar em vários fóruns sociais e políticos. Um deles é aqui um exemplo interessante que a gente viveu recentemente, que foi o segundo workshop de pesquisa científica do Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Pissinguaba. Esse núcleo, especificamente, já tinha feito na gestão da LICA, que está ali, então, que é uma atriz, não uma atora, é uma atriz social importante e que constrói o seu conhecimento também na vivência desse local, como muitos de nós que estão aqui, né? Cândido, batalhador da educação há tanto tempo, Fatinha, quer dizer, a gente está nessa batalha ao mesmo tempo que com uma construção teórica em cima dessa vivência, mas a gente continua no local, né? Porque a gente acredita que aqui a gente pode interagir de um jeito bem legal com essas questões. Então, esse workshop nasceu de uma necessidade do conselho consultível dessa unidade de conservação. Isso é muito interessante. A gente montou um GT, durou 1 ano, porque sem recurso nenhum, foi algo feito dentro com os conselheiros da própria unidade e para a unidade. Então, nosso objetivo era: que pesquisa está sendo feita em Ubatuba? Foi a mesma pergunta do evento de vocês. A pergunta no conselho, numa reunião do conselho, eu lembro bem, a gente estava aqui na Secretaria de Turismo, e uma pessoa da comunidade virou: mas tem tanta pesquisa em Ubatuba, tem tanta coisa que a gente não sabe, onde estão? Todo mundo se olhou e falou: vamos montar um grupo de trabalho para trabalhar o tema. Cadê essa pesquisa? Que assunto é esse que está rolando em Ubatuba, que não chega na mão de ninguém, né? A gente acha que sempre o outro é culpado para aquilo que a gente não tem, né? Como? Então, são os pesquisadores que são culpados, que eles que não querem trazer para a gente informação. Aí você conversa com os pesquisadores e eles falam: nossa, eu queria tanto um canal de comunicação, eu queria tanto contar para vocês tudo que eu estou fazendo. Então, ele não é o bicho de 7 cabeças aqui na história. E a gente era para eles também. Então, na verdade, a gente precisa bastante conversar mesmo. Então, aqui só para mostrar um pouco essa pesquisa. Aqui. Só para vocês terem uma noção, fauna e flora sempre foram a temática mais importante. Mata Atlântica, unidade de conservação integral, né? De proteção integral, fauna e flora, grande norte de pesquisa. As outras temáticas, pouco pesquisadas. Todo mundo no conselho, quando depois a gente apresentou os dados, falou:
Tá claro, precisamos investir nisso, que de alguma maneira todo mundo é culpado, vamos dizer assim. Então, todos nós precisamos estimular esses outros temas de pesquisa. Todas as universidades também, houve um levantamento. Foi um trabalho grande anterior para chegar nisso também. Então, óbvio, olha lá. USP, Unicamp e Unesp, com maior potencial de pesquisa e busca de recurso. Também, teoricamente, são os ambientes que têm mais pesquisa mesmo. Estão lá, na crista da onda. A gente tem, assim, nós estamos atrasados, porque somos nós e nós mesmos fazendo a compilação, mas vai sair um relatório do evento bem detalhado, e isso também vai estar disponível. Tá? Aqui eu trouxe para vocês só um dos 3 GTs que a gente montou. Como era um evento para o Conselho Consultivo e para a gestão da unidade, a gente determinou 3 grandes temas. Quais são os temas das pesquisas prioritárias que esses pesquisadores acham que são bacanas para ser feito aqui? A gente queria ouvir. A outra pergunta era, como é que a gente melhora o canal de comunicação entre a comunidade, um município, os pesquisadores, a gestão da unidade? A outra pergunta era, como é que a gente melhora o fluxo de procedimentos e processos para fazer a gestão da pesquisa mesmo dentro da unidade? Então, só para vocês terem um olhar, isso depois vai estar disponível, eles dividiram, por exemplo, em gestão e diversidade funcional. Olha o nome que eles já deram. A questão da função da diversidade nessas relações. O outro, como se dá a sistematização da pesquisa? Quais são os passos? A gente teve o privilégio de ter, por exemplo, um pesquisador que é muito conhecido na área de pesquisa ligada à biodiversidade, que é o Joly, que tem um projeto muito grande, ele estava conosco, e a equipe dele estava conosco no evento. Isso foi muito legal, a gente conseguiu uma agenda para ele. Eles, como pesquisadores, olha o que eles trouxeram. Apesar de ter muita gente ligada à fauna e flora, olha o tema que eles trouxeram como importante. Que é uma questão, que é um hiato mesmo ainda na pesquisa. Avaliação dos estudos de impactos ambientais. Só para andar, tá bom? As questões relacionadas ao uso público e a zona de amortecimento. Se você tem essa unidade de conservação, 80% do município, são 20% zona de amortecimento. Só para retomar, então, como professora que sou, os conceitos. Então, no meu entendimento, a gente tem que partir do princípio que comunicação é tornar comum, partilhar, conferenciar. Então, comunicação é algo que tem uma raiz em comunhão. Então, na verdade, todas as formas de comunicação que a gente puder fazer vão ser importantes. Desde essa da conversa até a gente estar em TI ligado no mundo. E aqui, só para retomar algumas colocações de uma gente antiga, que é o Guattari, né, que faz muitos anos, e ele fala um negócio legal, que, na verdade, ciência ou conhecimento é construído em uma certa situação de fato, em que as pessoas e as coisas ajeitam-se como podem em uma situação em que se encontram. Ele fala que isso é transversalidade. Então, na verdade, a gente sempre fala, a gente quer um lugar ideal, a gente quer uma situação ideal que a gente não vai, que a gente vai resolver tudo, que a gente vai dar conta, mas não vai. Na verdade, a gente está sempre se ajeitando como a gente pode nas situações que a gente se encontra. E que esse conhecimento compreende o respeito às diferenças, construindo possíveis trânsitos pela multiplicidade dos saberes, sem procurar integrá-los artificialmente, mas estabelecendo policompreensões infinitas. Então, do que a gente está criando hoje, a gente vai ser levado para outras coisas muito diferentes do que a gente tem aqui. Então, se a gente vai assumir essa transversalidade, a gente tem que criar esse possível espaço social de aprendizagem. Então, eu acho que qualquer instância que a gente puder
fazer um espaço social de aprendizagem é válido, dentro das ferramentas que a gente tem, com o que a gente pode. E participar o máximo possível de todos esses eventos e trazer experiências novas para todo mundo. É isso. Obrigada.